acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento, e essa confirmação saiu direto do Congresso Nacional, direto de Brasília. Grande autoridade política do alto escalão, acabou de desistir da candidatura, não vai mais concorrer às eleições. E eu vou trazer essa notícia bombástica nos mínimos detalhes aqui para todos vocês, gente, tá? Vocês vão ficar de queixo caído. Claro, além dessas outras várias informações, não vou dar spoiler de tudo que eu vou trazer, inclusive, Cássio Nunes Marques, gente, tá? Acabou de tomar aqui uma decisão bombástica contra Luiz Inácio Lula da Silva. A informação que a gente tem é que o Lula tá furioso, desesperado com esta nova decisão do Nunes Marques, que chocou, pegou o Brasil inteiro de surpresa, e é uma decisão contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Muita coisa interessante para trazer nesse boletim. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Estão preparados? Se estiver de pé, senta, pega o cafezinho, fica bem confortável. Pro Jornal O Globo, ó. Gente, tá? Lula da Silva não vai ter vida fácil nesse pleito eleitoral, nessa campanha de 2026, com Cássio Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É o que basicamente prova aqui essa notícia, que Lula da Silva não terá vida fácil. Não é Alexandre de Moraes que está lá na presidência do TSE. Não é Alexandre de Moraes, como aconteceu em 2022, né? Não é. É Cássio Nunes Marques, para desespero do Lula. Tá aqui, Malu Gaspar, Tribunal Superior Eleitoral dá 48 horas para Lula e Sidônio explicarem uso de canais oficiais para promover o governo Lula. Não pode. Impreterivelmente, isso não pode, Lula. Cássio Nunes Marques deu um checkmate no Lula, encurralou Sidônio e Lula da Silva. Essa que o Lula deve estar pistola, gente. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, deu um prazo de 48 horas para que o presidente Lula da Silva, tá, a Federação Brasil da Esperança e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, o Sidônio Palmeira, apresentem esclarecimentos sobre a utilização de canais oficiais do governo para promover programas de administração petista nas redes sociais. A decisão sigilosa, assinada na última quinta-feira, 23, foi tomada no âmbito de uma ação movida pelo PL, tá? Que lançou neste último sábado a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República e apontou a veiculação de cerca de 1.000 publicações irregulares na internet, postadas no perfil Canal Gov, tanto no Instagram quanto no X. Nunes Marques também determinou que o Facebook e o X sejam intimados e preservem integralmente as publicações apontadas pelo PL para que a Corte Eleitoral possa fazer um exame mais aprofundado das centenas de postagens mapeadas pela legenda. Por que o Cássio Nunes Marques deu essa intimação para as redes sociais? Porque eles podem ir lá e tirar a publicação, excluir a publicação, pode colocar no modo privado para que ninguém veja. Então, o Cássio Nunes Marques ainda deu outra determinação também para as redes sociais. Ó, não tire nada do ar, tá? Quero que esteja tudo intacto do jeito que está para a gente examinar os crimes que podem estar sendo cometidos por Lula. Além dos possíveis crimes, claro, né? A lei das eleições proíbe agentes públicos de realizar publicidade institucional de programas, obras, serviços e campanhas dos 3 meses anteriores à eleição, como forma de garantir o equilíbrio e a isonomia da disputa, além de inibir o uso da máquina pública
para favorecer os atuais detentores do poder. Mesmo assim, os perfis oficiais do governo Lula utilizaram as redes sociais para divulgar iniciativas como o Gás do Povo, pagamento de parcelas do programa Pé de Meia, investimento recorde na agricultura familiar, além de dar publicidade à participação do presidente da República, candidato à reeleição, na entrega de 10 campi de institutos federais. A jurisprudência dessa Corte Superior afirmou entendimento no sentido de que a vedação alcança toda publicidade institucional vinculada nos 3 meses que antecedem o pleito, independentemente do seu conteúdo, né, possuir caráter meramente informativo, educativo ou de origem social. A casa caiu pro Lula. Gente, Cássio Nunes Marques está na cola do Lula da Silva. E atendeu um pedido do PL e vai investigar se o Lula está cometendo crime eleitoral, gente, tá? Tô chocada que Cássio Nunes Marques está acabando com os planos de Lula da Silva de utilizar os canais oficiais do governo para se autopromover. Não pode. Lá atrás, o Alexandre de Moraes fez a mesma coisa com o Bolsonaro. E o pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco. No caso aqui, se o Alexandre de Moraes, né, fez isso com o Bolsonaro, claro que o Cássio Nunes Marques também tem que fazer com o Lula da Silva. E eu tô me lembrando aqui de uma frase do Lula, gente, tá numa entrevista. Ele disse que um presidente da República, atual presidente da República em vigência, com a máquina pública na mão, perder uma eleição é porque é muito incompetente. Mas dessa maneira aqui fica muito fácil vencer, né, Lula? Desse jeito aqui fica bem fácil vencer, né? Burlando as regras. Lá o Bolsonaro não pôde fazer isso aqui que você está fazendo, não. Alexandre de Moraes foi para cima do Bolsonaro, proibiu um monte de coisa. Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de fazer muita coisa. E por que você vai fazer? Cássio Nunes Marques. Para desespero do Lula, Cássio Nunes Marques está, de olho no Lula e deu 48 horas para explicar tudo. E agora, gente, vídeo do doutor Amarildo destruindo Lula e Janja sem dó e nem piedade. Um vídeo que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Vejam só. Essa daqui é mais uma da série Expondo a Hipocrisia Petista. Pelo 4º ano seguido, o feminicídio bate recorde no Brasil. Ou seja, nunca as mulheres morreram tanto. Nunca na história desse país as mulheres morreram tanto, né? Foram vítimas de feminicídio. Que coisa, hein? Logo Lula, que falou que defenderia as mulheres, os índios, os negros, as minorias, né? Subiu lá na rampa com todas as minorias representadas, e no seu governo essas minorias têm sido destruídas. É assim que eles fazem. E cadê a Janja, hein? Cadê a Janja? Cadê a feminista Janja que sai gritando: parem de nos matar? Ela é a primeira dama do governo que mais deixou as mulheres morrerem no Brasil. É isso mesmo, Janja? Mais um recorde nesse governo. E a gente não está falando de economia não, tá? Nós estamos falando de criminalidade. Vocês são muito hipócritas, são muito covardes. Pena que ainda tem muita gente que acredita em vocês, porque foi feito durante muitos anos um processo de alienação, um processo de doutrinação que agora nós temos que desfazer, só com o tempo. Essa daqui é mais uma da... Resumindo, né, gente, aqui, né? Então quer dizer que o atual desgoverno Lula bateu mais um recorde. O maior recorde de feminicídio, número de mortes de mulheres no Brasil. E a Janja, caladinha, gente, caladinha. Imagine se isso fosse dentro de um governo Bolsonaro. Não era só a Janja que estava gravando vídeo, né, detonando o Bolsonaro.
aquelas militantes lá da Globo News, do UOL, tava tudo ali, ó, massacrando o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de incompetente. Mas como é o Lula, estão todas, ó, caladinhas. Até agora eu não vi uma crítica daquelas jornalistas lá dentro da Globo News. Incrível, gente, eu tô chocada. Chocada. Nem um pio. Principalmente da Janja, a maior defensora das mulheres. Só quando convém. Mas quando é do meu marido, eu fico calada. Mas quando era o Bolsonaro, aí é diferente. Aí é diferente. E agora Lula fazendo aquilo que ele faz de melhor. Atacar Donald Trump de forma sorrateira e covarde. Covarde. Lula ataca Trump em artigo no Washington Post após barrar inspetores de urnas e falar em mentiras. Mais uma vez, de forma sorrateira, cruel e covarde, Lula atacou Donald Trump mais uma vez. E aí, vocês acham que o Lula tá lutando para acabar com as tarifas do governo americano contra o Brasil? Fazendo isso aqui? O Lula está se lixando para o povo brasileiro. Pouco mais de um dia após o governo brasileiro negar os vistos de entrada de 2 funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o presidente Lula publicou um artigo no Washington Post com críticas fortes a Donald Trump. Apesar de o próprio Washington Post ter revelado em primeira mão que a missão visava investigar o sistema eletrônico de votação brasileiro, o artigo de Lula não cita o caso dos vistos. O presidente focou na recente imposição de novas tarifas comerciais e em divergências geopolíticas. Tá aí. De forma sorrateira, Lula, mais uma vez, atacou Donald Trump. E aí, gente, tá? Criticou as tarifas, diz que eles não vão conseguir, né? Os Estados Unidos não vão conseguir vencer com mentiras. Aí, gente, Lula ficou muito preocupado, né, com esses 2 enviados do governo americano aqui para o Brasil. Lula negou o visto, não deixou eles entrarem. Agora que eu fico chocada, porque recentemente agora o Lula não chamou o Marco Rubio. Vem, Marco Rubio, vem. Vem ver as eleições aqui no Brasil, vem. Eu vou derrotar todo mundo. Acho que ele arrependeu, né, do que ele disse, porque o Marco Rubio mandou 2 pessoas para fazer relatórios, ver como é que anda a coisa por aqui. Lula não gostou e parece que mudou de ideia, né? Covarde. Isso é atitude de covarde. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui uma informação que acabou de sair, gente, de um candidato que foi obrigado a desistir da candidatura. Lula da Silva obrigou um candidato a desistir da candidatura. É surreal. E não é qualquer candidato, não, já é candidato ao Senado Federal. Marcelo Ramos Marcelo Ramos desiste da candidatura ao Senado após intervenção de Lula da Silva, após ordem de Lula da Silva. Deixa eu ficar melhorando aqui essa manchete. Vamos melhorar essa manchete? Marcelo Ramos desiste da candidatura ao Senado após ordem de Lula da Silva. Foi isso que aconteceu. Lula mandou, a água parou. Quem manda é o chefe Mor. O ex-deputado federal Marcelo Ramos, do PT, desistiu de vez da candidatura ao Senado Federal. A desistência foi forçada. Segundo o político, ele recebeu um comando, ou seja, uma ordem pessoal do presidente da República, Lula da Silva, do PT, determinando que ele recusasse o projeto para não atrapalhar os planos do Lula, e claro. Segundo Marcelo, Lula deixou claro que a insistência dele em manter a candidatura poderia prejudicar a aliança do PT com o MDB de Eduardo Braga, que disputa uma vaga no Senado Federal. Braga já vinha pressionando a direção nacional do PT a frear os planos do Marcelo. Para com os planos do Marcelo.
Isso porque o senador entende que uma candidatura do PT ao Senado poderia prejudicar sua reeleição. Ontem, segundo aqui o desistente, tive um diálogo com o presidente Lula e o presidente Lula, de forma pessoal, estabeleceu o comando de que, dentro da aliança com o MDB, não cabe a candidatura do PT ao Senado. E me fez um apelo, me fez um pedido, me deu uma ordem para que eu não esticasse a corda com isso, gerando um desgaste com os nossos aliados, declarou Marcelo em entrevista à jornalista Rosiane Carvalho. Tenho uma relação muito fraterna com o presidente Lula. Desde o início dessa caminhada, deixei claro que a prioridade era a reeleição do presidente Lula e que em um momento de tensão e de decisão eu precisava ter responsabilidade com isso, acrescentou o cara que parece que pegou a ordem do Lula. O Lula mandou, a água parou. E ele foi lá e foi obrigado a desistir da candidatura ao Senado. O chefe mor mandou. E ele, igual um cachorrinho, obedeceu. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso não é o ditado? Treta acabou de acontecer aqui, ó. Treta acabou de acontecer entre Flávio Bolsonaro e o advogado do Lulinha. Esse de branco que está aqui, gente, tá? Ao lado, é advogado do Lulinha. Pois bem, gente, tá? Flávio Bolsonaro partiu para cima do Lulinha e o advogado ficou furioso com Flávio Bolsonaro. Tem lógica uma coisa dessa? Veja antes que derrubem. Flávio versus advogado do Lulinha. Flávio arrebentando o Lulinha e o advogado ficou furioso. Vocês vão ver essa treta agora, vejam só. Pessoal, isso aqui tá maravilhoso. Flávio Bolsonaro entrou na mente do advogado do Lulinha com aquela live que ele fez há 2 dias atrás, falando onde é que tá o Lulinha e os 300 mil reais que ele recebia de mesada, por que o Lulinha fugiu, roubou os aposentados, né? Esse aqui é o advogado do Lulinha que resolveu falar. O senhor advogado é afrontoso, hein? E ele vai dar uma entregada, viu? Ele acabou entregando, sem querer ele entregou. Ontem, o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, postou um vídeo perguntando aonde está o Lulinha e dizendo que ele é acusado de receber um mensalinho de 300 mil reais por mês. Então eu achei que era importante esclarecer algumas coisas para o senador. O senhor não precisa procurar o Fábio, porque há meses ele já se colocou à disposição do STF para tudo que for necessário, inclusive fornecer seus dados bancários e fiscais. Ele se colocou à disposição, mas lá na Espanha, né, senhor advogado? Ele já foi para a Espanha, né? O Fábio não é acusado de nada, porque ele não foi nem sequer indiciado no inquérito policial. Ah, tá. Interessante. Aí tá aqui, ó. Ele não foi indiciado, né? Por que ele não foi indiciado? CPI do INSS quer indiciamento de Lulinha e outras 215 pessoas. O relatório final pediu o indiciamento do senhor Lulinha, do teu cliente. Mas sabe por quê que esse relatório não foi aprovado? Por conta das articulações, né, do Lula, da base governista, para o Lulinha escapar, né? Para não aprovarem o relatório. Por isso que ele não está sendo investigado. Já inventaram de tudo sobre o Fábio Luiz. De ter Ferrari de ouro, de ser dono da JBS, até de ter comprado uma ilha. E é sempre em ciclo eleitoral e é sempre mentira. Ah, peraí. Sempre em ciclo eleitoral, não. A CPI do INSS explodiu ano passado, em 2025. O seu cliente é um mega empresário. Nossa, ele é um mega empresário, gente. E eu vou provar pra vocês aqui, ó. O Lulinha, ele é dono, ou era dono da G4 Entretenimento e Tecnologia, empresa de entretenimento que recebeu investimentos da Telemar, atual Oi. Ele também é dono de outras holdings e empresas de participação criadas posteriormente. Ele é um mega empresário. Aí quando eu vi isso aqui, eu falei, opa, peraí, atual Oi, a Telemar, investiu na empresa do Lulinha. Aí eu fui dar uma olhada, né? Quem são os donos da Telemar? O grupo Andrade Gutierrez, que é o maior acionista. Eu falei, Andrade Gutierrez não é aquela empresa da Lava Jato, que inclusive formalizaram ali delação premiada, né? Entregaram todo mundo. A da Lava Jato, a Game Corp, recebeu valores e aportes financeiros da operadora Oi, antiga Telemar, de forma continuada entre os anos de 2004 e 2016. Quando que o Lula foi presidente pela primeira vez, gente? 2002. Pois, em 2004, a Telemar, a Oi, já estava metendo dinheiro ali na empresa do Lulinha. O que o Lula tem a ver com isso, né? A Andrade Gutierrez teve inúmeros contratos de grande porte com os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Andrade Gutierrez, dona da Telecom, que meteu dinheiro na Game Corp, empresa do Lulinha. Vamos continuar, senhor advogado. E agora vem essa denúncia de recebimento de valores do INSS, que também é falso, já foi desmascarado.
A tal mesada que o senhor menciona, uma única pessoa disse que ouviu dizer, mas que nunca viu e que não tinha prova. Opa, peraí, vamos dar uma olhada aqui. Segundo o depoimento de Edson Claro, ex-funcionário de Antunes, Lulinha teria recebido cerca de 25 milhões em valores não especificados, além de pagamentos mensais de aproximadamente 300 mil reais. Mas o advogado menosprezou, diminuiu o que disse a testemunha. Imagina se fosse de um dos filhos do Bolsonaro. E a própria Polícia Federal afirmou, em um relatório, que era preciso ter muita cautela com esse tipo de afirmação. Aqui, ó, Polícia Federal. Muita cautela, muita cautela. Andrei Rodrigues dizendo, infelizmente isso é possível, né? E é por isso que foram checar transferência, saque, depósito, imposto de renda, que, aliás, foram vazados e divulgados publicamente, e o Brasil inteiro viu que não tinha R$1 vindo do INSS. Será que o Brasil inteiro ficou sabendo disso aqui, ó? 1,5 mil transações bancárias do senhor Lulinha, o seu cliente? Nós já explicamos isso para o Supremo Tribunal Federal espontaneamente, com esclarecimentos e documentos. É lá que a gente prestou contas e é lá que está sendo demonstrada a inocência do Fábio. É lá. Você viu que ele dá uma ênfase? É lá que nós vamos resolver as coisas. É lá. Olha aí, o Dino anulou, a CPI aprovou a quebra do sigilo do Lulinha. O Dino foi lá na sequência, né, o Dinão da Massa, e anulou a quebra do sigilo do Lulinha, aprovada em CPMI do INSS. Inclusive, ele anulou também a quebra do sigilo do Kissinger, a amiga do Lulinha, né, que seria a pessoa que repassava o dinheiro do careca do INSS para o Lulinha. Advogado, senhor advogado, tem que investigar isso, senhor advogado. Fora do STF, as atividades dele não interessam ao senhor, porque ele não é funcionário público e não é político, ao contrário de todos os filhos do Bolsonaro. Eu também não sou político, eu sou advogado criminal e eu trabalho no processo com esclarecimento, provas e documentos. É isso que se faz diante de acusações injustas. Então esse é o meu conselho ao senhor. E vai dar conselho ao Flávio agora, né? Não fala de conselho, que é o Lula, o pai do seu cliente, foi conselheiro do Vorcado. Faço mesmo. Ofereça seus dados fiscais e bancários. Apresente o relatório dos recursos vindos do Banco Master, que é aquele relatório que você prometeu 66 dias atrás. Peça para o seu irmão abrir o sigilo bancário do fundo Heaven Gate, lá vem a onde história foi a do quantia filho do milionária Black paga pelo Horse. Vorcado. Lá vem lá. E esclareça também Que papinho, porque hein, seu escritório advogado? cancelou 2 notas para uma empresa ligada ao Master e depois emitiu 2 notas. Ele explicou na live que ele falou do seu cliente, ele explicou isso aí. Não pode explicar agora? Só o teu cliente, que está lá na Espanha, ninguém sabe por quê, né? Não interessa, né? Ele não é político, mas é filho do Lula, só isso. Mega empresário, várias empresas, milhões e milhões e milhões, empresa com contratos com o governo, com o pai dele, fazendo investimentos na empresa dele, mas não tem problema, ele não é político. Empresa do mesmo contador. Se você explicar tudo isso e tudo mais que for descoberto, talvez a imprensa te deixe em paz. Mas o senhor não vai conseguir desviar a atenção falando do Fábio, que já esclareceu os fatos ao STF e segue à disposição do tribunal. Já esclareceu os fatos ao STF. Tá tudo resolvido, gente. Vocês entendem? É lá no STF que a coisa vai resolver. Por quê? Lá no STF tem uma grande turma do PT, a grande turma do Lula, né? Flávio Dino, tem o Zanin, tem o Palusa, tem o ministro Master, tem o ministro Tayaya, tá tudo resolvido. Tem até a Carmen Lúcia, tem o Fachin. Mendonça tá sozinho nessa. Será que o Mendonça vai conseguir chegar até o Lulinha? Se ele é um honesto, assim como o pai, se ele é honesto como o pai dele, por que não pode investigar? Por que o Lula articulou para barrar o relatório da CPMI do INSS? Que o Lula disse que olhou nos olhos do Lulinha e falou: se você deve alguma coisa, você vai pagar. Só que não deixam investigar. Aí vai lá, quebra o sigilo do cara, o Dino vai lá e cancela, anula a quebra do sigilo. Assim não dá. É fácil quando tem a máquina na mão e quando o sistema judiciário está aparelhado, né? O que vocês acham disso? Deixa o like nesse vídeo, ó, visite aqui. Gente, tá? O que é que vocês acharam? Descarado. Não, gente, assim, nem disfarça, né? Olha, o Lulinha não é agente público. Não é agente público. Ele não é político. Então, se ele não é político, ele pode tudo? É basicamente isso que eu entendi. O advogado Lulinha dizendo: olha, ele não é político, ele pode tudo. E ó, fique calmo, Flávio Bolsonaro, porque ó, a situação do Lulinha a gente vai resolver. Mas lá no STF, tá no STF, a gente vai resolver tudo. Fácil resolver no STF, né? Quero ver resolver numa primeira instância, numa segunda instância, numa terceira instância. Mas no STF, segundo o advogado do Lulinha, calma que lá a gente vai resolver. Ou seja, a gente tá... O jornalista Rodolfo simplesmente desmascarou ponto a ponto o advogado do Lulinha, que não gostou. Advogado do Lulinha nitidamente não gostou do Flávio Bolsonaro ter cobrado investigações para cima do Lulinha, ter cobrado investigações na mensalinho não, gente, tá? Mensalão
de 300 mil reais, né? É pagamento de 25 milhões. Investigação, gente. A única coisa que o Flávio Bolsonaro está pedindo é investigação para cima do Lulinha. Da mesma forma que acontece investigação contra Eduardo Bolsonaro, contra Flávio Bolsonaro, contra fulano Bolsonaro. Falou que é Bolsonaro, tem que ser todo mundo investigado. Só isso que ele está pedindo. Por que que o advogado aqui do Lulinha ficou tão preocupado, desesperado, furioso? Aí eu vou gravar vídeo e vou rebater o Flávio Bolsonaro. Umas justificativas bem... mequetrefe, né? Ó, se preocupe não, nós vamos resolver. Lá no STF. Recado do advogado do Lulinha. Vamos resolver. Mas lá no STF, tá? É chocante, né, gente? Dá desespero. Por que será, né, que o advogado do Lulinha ficou tão furioso com Flávio Bolsonaro? Por que será? Será que a carapuça serviu? Vamos continuando, porque tem mais aqui pra vocês. Porque agora, gente, a bomba é pra cima do Lula da Silva. É, gente, tá? O gigante acordou. Cássio Nunes Marques partiu pra cima do Lula sem dó e nem piedade. Basicamente, acabou com os planos do Lula. Vejam só essa notícia bombástica, que eu tô aqui até arrepiada de estar trazendo essa notícia para vocês. Nunes Marques dá 48 horas para o Lula explicar divulgação de conteúdo do governo Lula em perfis oficiais do governo nas redes sociais. Propaganda de campanha do candidato Lula em perfis do governo nas redes sociais? Não pode. Não pode. E o Cássio Nunes Marques, sem dó e nem piedade, deu 48 horas pro Lula se explicar. Eu tô chocada com isso aqui, gente, que o Cássio Nunes Marques teve culhão e teve coragem e pediu, deu prazo. Lula, você tem 48 horas para vir aqui me explicar essa patifaria que vocês estão tentando fazer.